Você já ouviu falar sobre constelação familiar? Se trata de um método psicoterapêutico que estuda os padrões de comportamento de grupos familiares através de suas gerações. É uma técnica que muitas famílias, escolas e até mesmo o Poder Judiciário vêm utilizando para tratar suas questões. Assim como o sistema solar tem sua organização e podemos sentir seus movimentos, a família também possui uma estrutura, um sistema que é vivo. TV Câmara Entrevista de hoje vai tratar do tema constelação familiar. E para falar sobre isso, está com a gente a psicóloga Sheila Querido. Tudo bem, Sheila? Olá, Elton, tudo bem? É isso mesmo? A explicação é como, assim como o sistema solar, nossa família também tem esses movimentos, essa constelação familiar? Sim, adorei esse seu exemplo. Sim, como tudo tem um sistema, né? Tem as leis da física e como nosso organismo tem um sistema, vários sistemas, né? Digestivo, sistema circulatório, sistema cardíaco, e a família não deixa, não fica fora. Também é um sistema que é cheio de regras, onde precisa de muitos cuidados para poder se manter de uma forma equilibrada, de uma forma amorosa. Então essa ideia de constelação tem uma ideia de conjunto aí, a gente pensar então que de repente um problema, uma queixa que eu tenho, ela não é só minha, ela tem a ver também com essa constelação familiar em que eu estou inserido? Sim, com certeza. Nada do que acontece conosco é algo solitário, é algo individual. É como se nós fizéssemos parte de um grande corpo. E o que acontece com o dedinho da mão pode ter a ver com o braço, pode ter a ver com várias outras questões do organismo. Está tudo interligado, é como uma rede, né, da internet, né? Está tudo bem tramado. Então é interessante a gente pensar nisso. A constelação familiar, ela é, enquanto processo psicoterapêutico, ela é nova? O que ela traz de acréscimo? Porque o Freud já falava de inconsciente, essa questão da família também já é tema de outras linhas da terapia, da psicologia. Onde está a ruptura, a novidade na constelação familiar? Tá. A constelação ela é ancorada em várias linhas psicológicas. Né, o criador dela, o Bert Helling, ele estudou muitas áreas, e o que vem de novo na constelação é a questão do fenômeno que acontece no momento da sessão da constelação, seja numa sessão individual, seja numa sessão em grupo. É a maneira que a gente consegue acessar esse inconsciente não só de um indivíduo, mas de todo um conjunto de pessoas. Como você disse no começo, não só da questão familiar, mas um grupo de pessoas numa empresa, o grupo de alunos numa escola, o grupo de pessoas que estão inseridas em uma instituição, seja de instituição de alcoolismo, seja uma instituição numa creche de crianças. O inconsciente é afetado de uma forma muito especial, onde a gente chama de fenômeno. Ainda não existe um nome diferente para isso, né? Existe sim, assim. Existe um biólogo que fez um estudo sobre o campo morfogenético, onde de alguma forma nós somos afetados. Não precisa ser um afeto que seja algo singelo. Quando a gente fala em afeto, às vezes a gente pensa em algo gostoso, né, de amorosidade. Na verdade, a minha presença aqui afeta você de alguma forma, né? O ambiente, quando nasce uma criança numa família, às vezes é uma criança indesejada, mas quando a avó olha para os olhos daquela criança, ela modifica toda a maneira de pensar e agir daquela família, muitas vezes. Então, essa maneira, né, morfogenética que atinge não só quando só os humanos, né, os animais, as plantas, elas vão se modificando com o tempo, e isso vai sendo passado de uma forma que, por exemplo, alguma coisa que você entende, domina hoje na sua vida, pode ser que era de domínio lá dos seus avós, dos seus bisavós, e que foi passado de uma forma sem precisar contar, né? Eu gosto muito de falar o exemplo da cascavel. Por que a cascavel tem os guizos que chacoalham, né? Dizem que lá atrás
os animais que eram maiores, né, eles não viam essas cobras e pisavam em cima. E eles foram desenvolvendo com o tempo para chacoalhar e proteger a espécie, né, porque os animais grandes desviavam. E hoje parece que as cascavéis estão diminuindo esses guizos, porque cada vez que ela chacoalha acontece o quê? Se afastam, né, os animais. E matam, né? Então ela vai usando isso. E quem ensina isso? Vai passando de geração em geração esse conhecimento, e isso com nós, de alguma forma, vai sendo afetado um aprendizado, né? Já tiveram experiências com macacos, já tiveram experiências. E na constelação a gente vai percebendo que o que foi aprendido lá atrás, inconscientemente, hoje a gente utiliza de uma forma ou correspondendo com a necessidade de proteger a espécie, ou até fazendo algo maléfico porque lá atrás não foi bem resolvido. Então, mas quando a gente fala desse contexto, a gente pensa no contexto familiar, pai, mãe, irmãos, ou a gente está falando dos nossos antepassados também, isso que nos influenciam naquilo que somos? Nossos antepassados nos influenciam e muito. Mesmo aqueles que nós não conhecemos? Mesmo aqueles que nós não conhecemos. Se de repente você pega uma foto sua e pega de um antepassado, você pode ver semelhanças na sua aparência, a aparência de vocês. Isso vem no DNA, né? E existe um DNA psicológico também, né, que na maneira de pensar, na maneira de lidar, também depende muito deles lá. Pode, do mesmo jeito que você fala, nossa, como alguém pode ter sido tão parecido comigo? Na maneira psicológica de lidar, também. E você nem precisa ter conhecido. Você pode estar ligado a uma questão com alguém que você nunca viu. Eu tenho questões que eu descobri há pouco tempo que eu estou ligada com a minha tataravó, que eu nem sei o nome dela. Mas como isso, assim? Como que, para quem, né, é totalmente leigo nesse tema, mas como é que isso é passado para mim? Se eu não, muitas vezes eu num nível consciente eu não sei a história desse meu tataravô. Como é que isso se dá? Como é que vocês na constelação familiar vão explicar essa influência? Na questão do campo morfogenético, que vai sendo passado sem você perceber. Da mesma forma que vem a genética, da mesma forma que vem a nossa matéria, né? No campo morfogenético vai sendo trazido também dentro daquela família. Não tem pessoas que não conheceram os seus pais, os seus avós e têm a mesma mania que eles? Ou gêmeos que se separaram, nunca se viram, quando percebe tem o mesmo jeito? Ou às vezes gêmeos relatam que sentem uma aflição quando o irmão passa por alguma questão, algum problema de saúde. Eu estava lendo sobre conexão. Estava lendo sobre doenças para preparar o curso que eu ofereço. E até tem um estudo, né? As pessoas que doam os órgãos, que recebem os órgãos de outras pessoas, têm vontade de comer coisas, de fazer coisas que nunca fizeram. Tem vontade de fumar, ou tem vontade de comer algo que nunca passou. Um vegetariano tem vontade de comer salsicha. E isso significa que, de alguma forma, não só no nosso corpo, mas de alguma forma a gente transmite as nossas vontades, as nossas percepções, a nossa vivência, ela fica registrada de alguma forma nesse campo morfogenético. Esse aprendizado a gente não deixa de aprender. Talvez nós não somos uma caixinha zerada quando nós nascemos. Através da constelação nós percebemos que nós já trazemos heranças hereditárias, não só de características físicas. Como que a gente equilibra, então, isso que a gente traz, essas características, e daquilo que a gente se constrói no dia a dia, com aquilo que lê, com as influências que temos? Existe um equilíbrio, então um sempre vai sobrepor o outro? Depende muito de nós, né? Das pessoas, das vivências. Nós temos uma tendência de olhar para trás, já para os nossos pais. E ao olhar, ao invés de aprendermos com eles, o que nós fazemos muitas vezes? Né? Olhando num geral, rejeita, a gente critica, contra, se revolta. Nós julgamos, nos revoltamos
E uma das ordens do amor, né, de Bert Helling, fala que é para a gente respeitar todos que vieram antes de nós, independente da maneira que eles viveram ou não. Parece fácil falar, né? Por isso é um exercício e por isso existe a constelação familiar hoje, para nos ancorar, para colaborar, para que a gente faça as pazes com os nossos antepassados. Porque tudo que é desrespeitado, de alguma forma, a gente traz para a gente. É como se eu olhasse lá para a minha árvore genealógica e falar, ah, meu bisavô, nossa, faliu a família. Nossa, como ele fez isso? Era para a gente estar rico hoje. E ao invés da gente falar, nossa, ele faliu assim porque ele gastou mais do que devia, eu aprendo com ele para não falir hoje. Ao invés de eu fazer isso, eu fico apontando para lá e criticando. E quando eu aponto e critico algum ponto que eu acredito que foi errado, que na verdade na constelação não existe nada errado, todas as pessoas fizeram da forma que cabiam naquela época, mesmo aquilo que a gente julga de mais errado hoje. Então, cada vez que a gente aponta lá, a gente está pedindo para aprender aqui. Já que eu não aprendo vendo a sua história, eu trago para aprender na minha realidade. Então, acontece esse desligamento aí. Acho que eu não respondi direito. Não, sim. Mas às vezes, muitas vezes, eu preciso perceber, então, né, que esse é o papel que vocês fazem, de ajudar. Às vezes tem questões que a gente não consegue superar e parece que fica refém de determinadas situações na vida. E, de repente, é isso, é alguma coisa que a gente está trazendo e acho que o primeiro passo é a gente, então, perceber isso, se dar conta, conhecer a nossa própria história. Quer dizer, eu preciso conhecer a minha história, dos meus parentes, para poder utilizar da constelação familiar? Não. De que forma isso vem? Algum incômodo que você tem na sua vida, seja na questão física, seja na questão dos relacionamentos, seja na questão de prosperar ou não. Aquilo que incomoda na nossa atualidade, eu arrumo um emprego e perco esse emprego. Eu arrumo uma namorada e fico pouco tempo com ela. Eu ganho dinheiro, mas perco dinheiro. Eu sempre tenho algo recorrente que acontece na minha vida. Uma espécie de ciclo, Um padrão que eu não consigo padrão romper. que repete, ou uma doença física. Né? Geralmente as pessoas chegam para uma sessão de constelação se queixando de algo da atualidade. E nem imagina que isso tem algo atrelado à questão familiar. Né? Por exemplo, já vi uma pessoa que ela tinha uma questão física de doença, né? E muito rara, uma questão dentária, muito rara, onde nenhum dentista, ninguém encontrava nenhuma solução. E quando ela vem para a constelação se queixando desse problema, nos dentes, que quebravam facilmente, principalmente quando ela tinha alguma questão muito séria, né, preocupante na vida, aí quando ela vem para a constelação, ela percebe na constelação que é algo relacionado a uma tia-avó que de alguma forma foi abandonada, de uma forma muito, muito triste. Não dá para entrar em tantos detalhes. E a partir do momento que se olha para aquela pessoa que foi esquecida, excluída, ela consegue melhorar essa questão dentária. Há 1 ano ela não tem problema nenhum com os dentes, por exemplo. Isso se manifestava no corpo já no corpo, no não físico. Não era só um comportamento, mas tinha uma manifestação física. Sim, física, por alguém excluído. A constelação mostra que se tivermos pessoas excluídas na família, seja um aborto, seja alguém que assassinou alguém na família, ou alguém que roubou alguém, ou alguém que ficou doente e foi esquecido em algum hospital. Na família existe uma lei do amor. Amor, ele é puro, ele não aceita que ninguém seja desamado, ele não aceita que ninguém seja excluído. Então, e como nós, a família, é um corpo só, né? Se dói o dedinho, como eu falei, todo o resto do corpo também irá sentir aquela dor, será refletido. Então, se falta um órgão da gente, o outro vai precisar fazer um esforço dobrado para poder manter a vida acontecendo naquele corpo. Né?
Então é necessário, de alguma forma, olhar, mesmo que seja lá para a bisavó, para alguém lá atrás, com amor. E é aquilo que a gente não faz geralmente, olhar para quem passou, olhar para a nossa história com amor. Quando a gente olha com amor, as questões melhoram. Então, nessa constelação, quer dizer, uma dessas estrelas aí que está um pouco apagada, alguém aqui vai acabar tendo que pagar o preço por isso. Quer dizer, uma coisa, a gente tem que tentar equilibrar todos esses elementos, inclusive os do nosso passado, os nossos parentes. Quando você fala pagar o preço, é interessante, né? Porque é como se nós aceitássemos também a incluir essas pessoas de uma forma amorosa. Só que muitas vezes acontece uma dor física, acontece uma dor nas relações, para que a gente possa incluir. E depois que a gente faz essa inclusão, a gente fica livre para poder caminhar de uma forma mais leve. E melhora para quem vem depois de nós. Né? Muitas coisas que nós estamos passando hoje, se a gente olha e inclui, olha com amor, né, os que vêm depois da gente não vão precisar passar o que a gente passa. Já vi pessoas com câncer, né, que vêm do avô, do pai, e o filho não precisa mais, porque de alguma forma foi olhado com amor, não foi olhado com pavor nem crítica. É meio louco, né? Pensar assim. Mas as evidências de várias constelações têm mostrado que quando se coloca a luz, né, que é a estrela, que possa brilhar um pouco mais, ela leva a luz também para os demais e para quem vem depois dela. Então, como que isso se... É interessante a gente pensar nisso, né? Porque eu não consigo deixar de pensar que então eu preciso também fazer um trabalho de conhecer um pouco mais sobre as minhas origens, tentar entender um pouquinho mais as escolhas dos meus familiares, para entender como que isso se desdobra na minha vida. Mas e quando a gente não tem nenhum tipo de informação sobre o nosso passado, que é comum isso, às vezes famílias que não são tão numerosas vão perdendo a referência, pessoas que se mudam para outros estados, ou até mesmo pessoas que são filhos adotivos. Como é que ele faz, então, dentro do processo terapêutico da constelação familiar, para poder procurar esse equilíbrio, essa inclusão que você está falando? Para isso existem as sessões de constelação. Nas sessões. Como? Nas sessões. Eu sou muito suspeita, lógico. Mas assim, já facilitei constelação onde a pessoa, ela vinha falando, parece que o meu pai não é meu pai. Ele me fala algumas coisas, eu já cutuquei minha mãe para falar e ela desvia o assunto. E eu não sou uma pessoa próspera, eu tenho muitos estudos, já sou mestre, já sou doutor, mas eu perco muito dinheiro, eu não consigo prosperar na minha vida e eu acho que isso pode estar ligado com essa minha questão paterna e materna. E quando ele vem para a sessão de constelação, se coloca um representante para a mãe, se coloca um representante para o pai e para ele. E quando o representante do pai olha para ele e fala, nossa, a sensação que eu tenho é que ele é um amigo distante. Né? Aproxima um pouco mais para ver se o amor, que os representantes, eu preciso explicar essa parte também, na constelação você chama, por exemplo, você vai fazer uma constelação, você chama alguém para ser o seu representante, de preferência que você não conhece, né? Pessoas que você não conhece, para ser o seu pai, para ser sua mãe, foi o que aconteceu com esse rapaz. E quando ele aproximar, e essas pessoas entram nesse campo morfogenético da família dele, e de uma forma consciente, não precisa de hipnose, não precisa de nenhum exercício, da forma que estamos aqui, se você quiser entrar num papel para ser alguém da minha família, você começa a sentir o que essa pessoa sente. Assim, simples assim, sem nenhuma mágica. Né? A partir do momento que você fala, estou disponível para entrar no seu campo morfogenético, Sheila, você entra. Você pode ser meu pai, pode ser meu filho, pode ser minha mãe, você vai sentir. E é muito interessante que as pessoas começam a perceber que a fisionomia, o jeito de falar, às vezes o sotaque da pessoa, não o sotaque, mas a pessoa fala de algo, uma palavra que não é muito comum, né? Se é uma pessoa de um outro estado, de um outro país, elas falam palavras diferentes. E isso vai evidenciando até os gestos, se a pessoa tem um tique.
E esse rapaz, quanto mais ele aproximava desse homem, mais esse homem, o representante do pai, falava que preferia que ele ficasse um pouco distante, porque ele tinha medo desse filho, desse rapaz que era o filho. E aí, quando eu coloquei um outro representante do lado do pai, que seria... Para onde que esse rapaz também olhava, ele não olhava para esse pai nos olhos, né? E aí coloquei um outro representante e eles se olharam, eles se abraçaram, eles se amaram, né? Se amaram assim, eles falavam, eu sinto o cheiro de filho quando eu te abraço, né? Então, ali dava para perceber que realmente aquele senhor que estava na frente dele era o pai adotivo dele, né? E depois de um tempo, quando ele vai conversar com a mãe, aconteceu isso na constelação, ela abre o jogo e fala a verdade, né? Que o pai dele era realmente uma outra pessoa. E esse é um dos casos nessa questão, né? Então, a constelação mostra a verdade de uma forma muito simples, onde os sintomas que você tem quando entra no campo morfogenético, os sentimentos que você tem, vêm de uma forma muito verdadeira, simples, não dá para questionar muito. As pessoas falam, eu conheço, né, a minha mãe e ela às vezes não tem característica física nenhuma igual a da mãe, mas eu vejo a minha mãe nela. Eu sinto o cheiro da minha mãe. Quando tenho constelações com pessoas que têm problemas com alcoolismo, as pessoas falam, eu sinto o cheiro da bebida, né? E não só a pessoa que está constelando, mas sim todo um grupo de pessoas. Tá aí. Bom, hoje estamos conversando com a psicóloga Sheila Querido sobre constelação familiar. Vamos para um breve intervalo e na volta vamos entender melhor como que é esse processo de uma sessão de constelação familiar. Não sai daí, voltamos já.